Deus, o Deus criador de todas as coisas, aquele que tem o controle do universo, continua falando conosco, Pai. O Senhor conhece cada pessoa, o Senhor sabe exatamente das necessidades de cada uma delas. Derrama, Pai, abundantemente, e que todos possam reconhecer e declarar que somente o Senhor é Deus. Que a palavra não seja do homem, mas do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Amém. Você pode assentar. Eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 21. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, sob inspiração divina. Nós aprendemos e cremos que existe somente um Deus, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que é trino e uno, o Deus que não divide a sua glória com ninguém, o Deus que escuta e responde a cada uma das nossas petições, o Deus que age de maneira soberana. Ele conhece todas as coisas. Muito antes de tudo começar, Ele já sabia das nossas lutas, as aflições, as dificuldades que passaríamos. E mesmo assim Ele continua afirmando que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Irmãos, nós sabemos que existem lutas, e elas são de uma maneira tão intensas, que ficamos até na dúvida do que fazer. Aí eu tenho dito sempre, aplicando aquela regra de trânsito: na dúvida não ultrapasse. Mas uma coisa é certa: quando nós clamamos, o Senhor responde. Quando estamos diante dEle, Ele nos escuta. Agora, na maioria das vezes nós não conseguimos entender qual a razão, não é, de Deus ter agido, de Deus estar agindo de tal forma, de tal ou qual forma. Mas é preciso que tenhamos convicção de uma coisa: cada servo de Deus, cada discípulo de Cristo que tem essa convicção: Deus cuida de mim. Quando nós temos essa convicção de que Deus cuida dos seus, quando nós tomamos posse dessa realidade, enfrentamos as lutas olhando de uma forma diferente. Diferente muitas vezes da lógica humana, daquilo que se vê como que se tem como princípio para negócios, para a vida. Deus não se explica. Deus nós aceitamos. Quanto mais nós entregamos, mais recebemos. Quanto mais estamos disponíveis para o Senhor, mais Ele age em nossa vida. Que eu e você, diante de toda e qualquer situação, tenhamos a firme convicção e que possamos dizer em todo o tempo: Deus cuida de mim. Amém? Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos
de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E Simão Pedro lhes disse: vou pescar. Eles responderam: nós também vamos contigo. Então foram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes então Jesus: filhos, não tendes nada para comer? Eles responderam: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Então lançaram a rede e não conseguiam puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. Amém. A bênção do Senhor é completa. Ele não abençoa parcialmente. Ele abençoa completamente. Ele tem bênçãos incontáveis para derramar sobre a nossa vida. E a história narrada no texto faz referência à terceira aparição de Jesus Cristo aos seus discípulos após a sua ressurreição. Observem que Jesus apareceu na praia logo ao amanhecer, mas os discípulos não sabiam que era ele. Aqueles homens passaram toda a noite lançando a rede ao mar e não conseguiram pescar nada. Com certeza estavam cansados, com sono, desejando descansar e se alimentar. Porém, diante da palavra do homem que não reconheceram, mas que lhes falou com autoridade, lançaram a rede à direita do barco. Conforme diz o texto, imediatamente a rede ficou cheia de peixes e não conseguiu puxá-la. Foi quando João reconheceu que era Jesus quem falava com eles. Como João o reconheceu? Pelo resultado da pescaria. João reconheceu que era Jesus pelo resultado da pescaria. Eu falei há poucos instantes que é muito importante que tenhamos a certeza e que possamos dizer: Deus cuida de mim. Cada um. Deus cuida de mim. E nós podemos fazer essa afirmação porque diante do tempo de vida nós podemos já presenciar inúmeras vezes o agir de Deus nos livrando, nos protegendo, o agir de Deus suprindo as nossas necessidades, o agir de Deus nos capacitando, o agir de Deus agindo de uma maneira tal que é muito mais do que esperávamos. Esse é o Deus ao qual servimos. E a primeira observação que faço é que o Senhor está conosco, mesmo quando não percebemos. Irmãos, Deus permanece conosco diante da tribulação, diante das tempestades, das tsunamis, dos terremotos da vida, diante das surpresas que não são muito agradáveis. Deus permanece conosco. Amém. E Ele nos orienta para que possamos fazer o melhor para a nossa vida, para a nossa família. Uma vez comprometidos com Ele, nós passamos a pensar diferente, a falar diferente, nós passamos a enxergar as coisas de um modo diferente, passamos a confiar. E quando eu falo em confiar, significa ter fé, e vem à minha memória imediatamente a história de Jó. Um homem que estava sendo grandemente abençoado por Deus. Um homem que era reconhecido como o mais próspero do Oriente.
de uma só vez, perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus filhos, mas ele não perdeu a fé que depositava no Deus que pode todas as coisas. É isso. Essa presença tremenda de Deus, essa presença que muitas vezes não conseguimos perceber e outras vezes não conseguimos nem mesmo explicar. É Deus agindo em nosso favor. Aleluia. Aleluia. E nós entendemos, pelo agir do Espírito de Deus, que precisamos continuar deixando Deus estar no controle da nossa vida. Porque quando o Senhor está no controle da nossa vida, o que podemos fazer é simplesmente olhar para a frente, olhar para o alto, continuar confiando e declarar: Senhor, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Me orienta, fala comigo, me mostra, Senhor, para que eu possa agir conforme a tua vontade. Quando nós falamos que precisamos continuar a deixar Deus dirigir a nossa vida, isso significa determinação para cumprir os seus ensinamentos, submissão ao seu Santo Espírito, fé continuamente depositada no Deus que nos amou a ponto de entregar o seu Filho unigênito para vir ao mundo e morrer em nosso lugar. Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos resgatou da morte eterna para a vida eterna. Nós precisamos ser perseverantes para que não nos deixemos influenciar pelos chamamentos do mundo, pelas lutas e aflições, pelas dificuldades. Os chamamentos do mundo, eu tenho dito aos irmãos, que são agradáveis aos olhos, parecem vantajosos, mas todos são contrários aos propósitos divinos para a nossa vida. Então, mais uma vez, vejamos do que necessitamos ter como prática diária em nossa vida, para que permaneçamos diante do Senhor, para que permaneçamos permitindo que Ele dirija a nossa vida e aceitando tudo aquilo que é preciso fazer. Nós precisamos de determinação, submissão, fé e perseverança. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Amém? Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Irmãos, nós não podemos avaliar as lutas do nosso irmão, do nosso próximo. Não podemos. Somente a própria pessoa, somente o próprio Deus. Podemos tentar imaginar, mas nunca será exatamente aquela situação pela qual o nosso irmão, o nosso próximo está passando. Diante de certas atitudes de pessoas que se declaram cristãs, nós podemos perceber como tem sido fácil algumas pessoas perderem ou esquecerem das promessas de Deus para as suas vidas. Você tem promessas de Deus para a sua vida? Você tem promessas de Deus para a sua vida? Continue de posse de todas elas. O Senhor tem um plano, o Senhor tem uma direção, e o plano e a direção são específicos para as oportunidades que surgem em nossa vida. É preciso que clamemos ao Senhor por discernimento, porque nem todas as oportunidades provêm do Senhor. É preciso que estejamos diante dEle, clamando para que Ele possa nos dar o discernimento, para que possamos ter a percepção bíblica. Então, para que isso aconteça, nós precisamos ter conhecimento dos seus ensinamentos. É por isso, irmãos, que eu tenho dito, e continuo repetindo, eu digo que todos os cultos são importantes, mas o culto da escola bíblica dominical é um momento especial, onde podemos aprender mais a palavra, onde podemos estar com um grupo menor, muitas vezes
tratando daqueles assuntos de uma forma mais direta, obtendo uma resposta. O Senhor é aquele que nos capacita. O Senhor é aquele que provê as nossas necessidades. E deixe-me aproveitar e dizer uma coisa. Eu sei que Deus tem capacitado a muitos dos irmãos. E o Senhor tem capacitado não somente para você, mas para que você transmita às outras pessoas aquilo que o Senhor tem lhe ensinado. Então, coloque-se diante do Senhor e venha e ajude-nos. Nós precisamos de mais pessoas disponíveis para ministrar a palavra, para estar ensinando na escola bíblica, para estar se propondo a contar suas experiências, tudo aquilo que Deus tem lhe mostrado, tudo aquilo que tem vivenciado. Ter a determinação de viver em linha com a palavra de Deus também significa rejeitar todas as oportunidades que nos levarão a sair do centro da vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós temos paz, sentimos segurança, sentimos que o Senhor está à nossa frente, que Ele vai à nossa retaguarda, que Ele está do nosso lado direito, está do nosso lado esquerdo, que Ele está presente. Mas mesmo assim, irmãos, existirão momentos, existirão situações que não estaremos percebendo, que não estaremos sentindo, mas o Senhor não diz que é para a gente viver por aquilo que percebe ou por aquilo que sente, mas é viver por fé no Deus que não conhece impossíveis. Amém? Então, irmãos, rejeitar, ou seja, sair do centro da vontade de Deus, é rejeitar a proposta divina de nos fazer mais do que vencedores. O reino espiritual, eu tenho dito, é muito organizado. E não são poucas as vezes que pessoas estão agindo de uma determinada maneira, mas no reino espiritual aquilo está passando uma mensagem, muitas vezes diferente daquilo que a pessoa imagina, daquilo que a pessoa gostaria. Aí a gente lembra o que lá de Joel? Ele diz o que? O meu povo tem sofrido, o meu povo tem perecido por falta de conhecimento da palavra de Deus. Amém? A promessa que Deus tem de nos fazer mais do que vencedores está condicionada a estarmos em Cristo. Aquele que permanece em Cristo, aquele cuja palavra de Deus permanece ativa em sua vida. Amém? Então, irmãos, em Cristo, essa nova vida, ela tem que ser vivida debaixo da graça de Deus. Em Cristo somos absolvidos da condenação eterna e libertos da lei do pecado e da morte. É o que o apóstolo Paulo nos fala. Nós temos um Deus que faz promessas não somente para a eternidade, mas faz promessas para o dia de hoje, o dia de amanhã e depois de amanhã. Está escrito em Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Amém. Ora, libertos da lei do pecado e da morte, nós passamos a ter o quê? Comunhão com Deus. E essa comunhão não ocorre apenas em palavras, mas em propósitos, em atitudes. Não nos esqueçamos que primeiro planejamos e depois executamos. Então começa logo no planejamento. Está de acordo com os princípios bíblicos? Está de acordo com aquilo que Deus tem preparado para aqueles que estão em Cristo? Será que através disso eu vou poder estar testemunhando que verdadeiramente Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai? Será que dessa forma eu poderei estar testemunhando de que não somente creio nesse Deus, mas eu creio porque Ele age, porque Ele ama, porque Ele é fiel, porque Ele é verdadeiro, porque Ele é presente nos piores e nos bons momentos da minha vida. Sabe, irmãos,
conscientemente, passamos a rejeitar as propostas aparentemente vantajosas que surgem em nossa vida, mas que vão de encontro aos princípios divinos. É por isso que precisamos estar acordados, espiritualmente acordados, orando, vigiando. Isso significa que estamos agindo em sintonia com os princípios de Cristo, com os ensinamentos de Cristo. Amém? Amém? É um assunto que você conhece, mas que precisamos estar lembrados, precisamos estar colocando em prática. A construção da casa, ela começa pelo alicerce. E a casa espiritual, a nossa vida espiritual, esse alicerce, ele tem que ser reforçado, ele tem que ser fortalecido a cada instante. Estamos nos alicerçando em Cristo, que é a rocha eterna. Amém? Se existir algo numa proposta que foi apresentada a você, que contraria os ensinamentos divinos, rejeite, porque as consequências serão terríveis. Aceitar aquilo que não vem de Deus, para que esteja em ação na nossa vida. Nós estamos vivemos todos os dias numa batalha espiritual, irmãos. Essa batalha espiritual, ela é travada em vários níveis. Ela é travada em vários lugares, em todo o tempo. Há uma intenção maligna de fazer com que deixemos de confiar no Senhor, deixemos de esperar nele, deixemos de crer que as suas promessas são vivas e verdadeiras. Sabe, meus amados irmãos, em hipótese alguma, corra o risco de perder a comunhão com Deus. Uma vez tendo comunhão com o Senhor, uma vez procurando viver conforme os seus princípios, permaneça diante dele, determinado a isso. Não saia da presença do Senhor, amém? Não saia. Em Cristo nós vivemos o presente sob a perspectiva da eternidade. Em Cristo nós vivemos a cada dia confiando no seu agir. Em Cristo nós cremos plenamente que as batalhas internas e externas, todas elas serão combatidas com armas espirituais. E a palavra de Deus é a nossa arma espiritual, a nossa arma de defesa, a nossa arma de ataque. Jamais nos esqueçamos que Deus não está à procura de religiosos. Deus não está à procura de adoração, mas de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Ah, irmãos, não ignore os avisos do Espírito Santo. A história bíblica nos mostra que Sansão ignorou os avisos de Deus para a sua vida. Conhecemos a história. Um homem que tinha tudo para ter uma história gloriosa, uma história vitoriosa, uma história tremenda, onde houve a demonstração do agir de Deus de uma forma extraordinária. A vida de Sansão, como ela foi, não tem nada com aquilo que Deus planejou. Ou seja, a vida de Sansão não foi o que Deus planejou, mas o que Sansão escolheu. É por isso que eu tenho dito todos os dias, quando você orar, ore e diga: Senhor, que os teus planos e os teus propósitos cumpram-se na minha vida. Os prazeres do mundo, isso passa rapidamente, gente. O tempo passa numa rapidez. Quando a gente pensa, quando eu olho, os meus filhos já cresceram, casaram, os netos cresceram, já estão casando. Eita Jesus, passa muito rápido, passa rápido demais. Quando nós nos colocamos diante do Senhor para que sejam os planos e propósitos dele, não os nossos, as coisas são diferentes.
diferentes na família, diferentes no nosso viver diário. Quem não teme a Deus, preste atenção a isso, quem não teme a Deus, não consegue entender ou aceitar, porque continua com uma visão, que é a visão, como nós chamamos, a visão mundana. É preciso ter a visão espiritual, a visão voltada para o Senhor, voltada para o Deus que nos criou e nos conhece muito antes da fundação do mundo. Ele planejou o melhor, mas nós precisamos deixá-lo dirigir a nossa vida. Precisamos deixá-lo, precisamos aceitar tudo aquilo que Ele faz. É para o nosso bem, é para o nosso bem, é olhando o dia de hoje, o dia de amanhã e a eternidade. Meus amados irmãos, nós não podemos fazer como Sansão. A vida de Sansão não foi o que Deus planejou, mas o que ele escolheu. Grave isso. Eu não quero ter a vida de Sansão, não. Não quero fazer como Sansão. Eu não quero viver pela vida conforme a vida que eu escolhi, mas a vida que o Senhor escolheu e preparou para mim. Aí você diz, na prática, como é que eu vou saber, pastor? Estando em comunhão com o Senhor, você vai aprender a ouvir a voz dEle. Você vai aprender, como tenho dito, depois que ouvi de um determinado pastor, eu tenho repetido, que esse não é um livro religioso. Nunca foi e jamais será um livro religioso. Isso aqui é a palavra de Deus. É o manual do Senhor para a nossa vida. Esse manual não está caduco não, pastor, não, porque o Espírito Santo vivifica essa palavra, amém? Então, vamos ter cuidado com as nossas escolhas, porque não devemos ignorar o que Deus ordena em sua palavra. Por quê? Porque os seus mandamentos servem para nos abençoar e proteger do mal. Tudo que o Senhor escreveu tem esse propósito, de nos abençoar e nos proteger do mal. Aqui na palavra nós encontramos todas as respostas que necessitamos diante das adversidades da vida. As advertências do Senhor estão aí. Ele nos fala por meio de sinais que devem ser observados, mas acima de tudo Ele nos fala pela sua palavra. Então todos nós, igreja, precisamos ter muito cuidado com as reações diante das situações adversas. Muito cuidado. Precisamos estar lembrados de que não somos nada, não podemos nada por nós mesmos. Precisamos estar plenamente conscientizados de que o velho homem tem que ser mortificado, não a cada dia, mas a cada instante, a cada momento, agora, em todo tempo, mortificando o velho homem. Precisamos estar com o nosso olhar voltado para Cristo, porque quando estamos com o nosso olhar voltado para Cristo, nós enxergamos aquele que em tudo foi perfeito, em tudo obedeceu ao Pai, até mesmo a morte e morte de cruz, sem merecer, mas por amor, para nos livrar, para nos salvar, aleluia. Mas os discípulos estavam no barco, passaram a noite toda pescando e não pegaram nenhum peixe. Eu não sei se você já pescou e não pegou nada. Eu já pesquei e não peguei nada. Walter, você é profissional. Então você me pescar e você não conseguir nada. Agora você imagine para pescadores profissionais. Passaram a noite inteira e não pescaram nada. Agora, você sabe que o Senhor tinha instruído
que encontraria com eles naquele lugar? O Senhor tinha instruído que encontraria com seus discípulos naquele lugar, ali no mar da Galileia. Eles aguardavam a Jesus. Entretanto, eles não imaginavam que o mestre chegaria naquele momento. O Senhor chegou inesperadamente. O Senhor chegou no momento que eles não tinham nem um peixe. Sabe o que nos faz perceber? É que a volta do Senhor está iminente. E nós não podemos estar desapercebidos dessa realidade, dessa promessa do Senhor. O Senhor prometeu que a sua igreja será arrebatada. Uma coisa eu tenho certeza, ou será antes do arrebatamento ou no arrebatamento. Aliás, ou será antes da tribulação ou na tribulação. Mas não passaremos pela grande tribulação. Imaginou? As coisas estão tão difíceis lá fora. Eu creio que o Senhor não nos deixará passar por aquele momento. Aleluia. Jesus afirmou que virá nos buscar. Mas nós não sabemos o dia nem a hora. O certo é que Ele virá inesperadamente. Então, irmãos, nós precisamos estar preparados. Preparados. Precisamos estar, eu tenho dito aos irmãos, estudando, trabalhando, agindo, como se a volta do Senhor fosse demorar 100 anos. Mas prontos. Porque a trombeta pode tocar agora. Ele pode nos chamar agora. E o chamado do Senhor, a coisa é muito rápida. Não dá para fazer nada. Então a gente precisa estar preparado. Amém? E a preparação, ela ocorre exclusivamente por meio da palavra de Deus, mediante a ação do Espírito Santo. Amém? É preciso que todos entendamos a seriedade, a necessidade de conhecer essa palavra, de viver essa palavra, de procurar estar diante do Senhor, aplicando essa palavra em nosso viver diário. Eu estou daqui a pouco encerrando. Escute o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6. Ele diz assim: os que vivem segundo a carne, pensam nas coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade do Espírito é vida e paz. Aleluia. A vida nos traz preocupações, mas tudo é passageiro. Diante de todas as lutas, diante de todas as preocupações, diante de todas as dificuldades, nós não podemos desanimar, porque temos a garantia da presença do Senhor agindo em nosso favor. Então podemos dizer abertamente: Deus cuida de mim, amém. Não vamos nos desesperar, não, irmãos. Vamos aproveitar cada momento de vida que o Senhor nos concede. Vamos nos alegrar. Vamos desfrutar da companhia dos nossos familiares, daqueles que nós amamos. O trabalhar de Deus é inconfundível. Agora, Ele só age em amor. Mas eu vou repetir o que falei no início. Mas nem sempre o compreendemos. O amor de Deus é para ser aceito, mesmo diante da nossa falta de entendimento. Igreja, a visão divina é totalmente diferente da nossa. Deus está na eternidade, não esqueça. Vou repetir, Ele sabe do hoje, do agora, do amanhã, do depois, do depois e do depois. Então, em tudo, nós precisamos dar graças ao Senhor. Em tudo, precisamos aprender a dar graças ao Senhor. Amém? Foi por seu amor e visão da eternidade
E Ele deu o seu Filho unigênito para tomar o nosso lugar na cruz. Por seu amor e visão da eternidade, que Jesus declara lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Pois tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o fará. Aleluia, aleluia. Amém? Amém. A morte e a ressurreição de Jesus nos garantem a vida eterna na presença do Criador. Mas para que isso aconteça, cada pessoa precisa crer em Jesus, precisa entregar a sua vida nas mãos do Pai, precisa ter a firme convicção de que, muito embora aconteça o que acontecer lá fora, Deus não vai mudar a sua palavra, Deus não vai retirar as suas promessas. Nele nós somos fortalecidos, nós somos sustentados, nós somos capacitados a ouvir e obedecer a sua voz. Pense um pouco, como é que está a sua vida? Você não pode analisar a vida do seu filho, do seu marido, de sua mulher, não. Cada um só pode avaliar a sua vida. O Senhor fala através das Sagradas Escrituras e Ele espera que estejamos ouvindo a sua voz, que estejamos deixando que Ele dirija a nossa vida. Então hoje, agora, você tem a oportunidade de se voltar para o Senhor, declarando arrependimento de todo o coração, largando, deixando de fazer tudo que está fora dos princípios divinos e se voltando para o Senhor. A escolha é pessoal, os resultados também são pessoais, resultados que colhemos aqui na terra e que irão refletir na eternidade, quando aceitamos ao Senhor, na firme convicção que nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Que eu e você estejamos atentos para isso, que eu e você estejamos com o nosso olhar fixo em Cristo, porque isso nos alegra, isso nos fortalece, isso nos reanima, isso nos faz perceber que sejam quais forem as aflições, elas vão passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então que eu e você, que possamos dizer a cada dia: Deus cuida de mim. Amém? Fiquemos todos de pé. Equipe de louvor.